É o Daniel, primeiro anunciar pro mar. Nós tá no podcast da bagunça. O meu parceiro não se assusta, isso é o podcast da bagunça. Oi galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Bagunça. Eu gostaria de agradecer ao pessoal do 9º B, 1º A e 3º A que estão aqui assistindo ao nosso podcast, a Alaene, nossa cuidadora, e o professor Daniel, que é o professor, a base do nosso podcast. Os apresentadores vão se apresentar, né? E a gente já começa a nossa bagunça. Meu nome é Ana Clara. Eu sou a Bia. Eu sou o Cauã. Eu sou o Daniel. Eu sou o Del. Estou lá longe. E que comece. Professora, você gostaria de se apresentar um pouquinho pra gente? O meu nome é Verônica. Eu sou formada em letras, em educação infantil também. Já tenho aí uma trajetória de 23 anos no magistério, que eu completei dia 4 agora, 23 anos, né, registrado, fora o que eu lecionei e ainda não era contratada, porque eu comecei a dar aula com 18 anos. Então, 23 anos já é uma trajetória bastante significativa. Sim. Puxando um pouco disso que você falou, você começou a dar aula com 18 anos. Você fez o que para conseguir dar aula tão novinha assim? Eu fiz magistério. Então, na época em que eu fui para o ensino médio, nós tínhamos a opção de fazer o inciso, que seria o ensino médio comum, e o magistério. Já havia sido extinto a contabilidade, que até então tinha também. E aí eu optei por fazer o magistério. E no magistério nós começávamos as aulas de regência a partir do 3º ano. Então, a partir do 3º ano nós já íamos a campo para as escolas, substituir os professores. Então, quase que diariamente nós íamos para a rede municipal substituir os professores que faltavam. E você poderia contar um pouco sobre a sua infância? A minha infância foi muito divertida. Eu acho que eu fui aquela criança que viveu a infância na plenitude, fazendo tudo que podia fazer. Eu brinquei na rua, eu tinha muitos amigos na rua em que eu morava, tinha muitas crianças, então nós gostávamos muito de brincar na rua, brincar no quintal dos vizinhos, brincávamos muito na escola. Era uma infância assim, nós não tínhamos a influência da tela. Então a gente realizava essas brincadeiras folclóricas, jogos, pega-pega, esconde-esconde, mamãe da rua. Outros momentos nós jogávamos jogos de tabuleiro, a gente subia em árvore, a gente organizava festa. Então, tudo que a gente pôde fazer, tudo que eu pude fazer nesse período, eu acho que eu fiz. Minha mãe colocava limite para a gente não passar o dia todo na rua, nas férias. E se tinha uma coisa que eu quebrava as regras, era com relação a isso. Ela falava, não vai sair mais na rua. Aí eu pulava o muro. Quando via, eu já estava na rua. Copo de água. E você tem uma irmã mais nova, né? Como que era para você sair e querer aproveitar tendo ela no seu pé? Aí era complicado, porque é uma diferença de 6 anos, né? E, nossa, naquela época, assim, a infância era... A gente já tinha algumas responsabilidades, os pais também davam algumas responsabilidades pra gente ajudar dentro de casa. E a minha mãe praticamente empurrava a minha irmã para eu tomar conta, né? A minha irmã era pequenininha. E se eu levava ela comigo na rua, se a gente tava brincando de bandeirinha na rua, ela queria correr atrás. Eu tinha 8, ela tinha 2 aninhos. E aí nós que éramos a mãe ali, não pode sair na rua, vai ficar sentado na calçada. Mas a gente estava correndo na rua, ela chorava, ela queria correr atrás. Então todos nós tínhamos irmãos lá entre os amigos. E os irmãos, por coincidência, eram tudo da mesma faixa etária. E aí as mães mandavam tudo aqueles pequenos. E a gente não queria tomar conta deles, né? Porque a gente queria correr livremente, esconde-esconde. E aí eles iam atrás. E
por diversas vezes, quando eles já eram um pouco maiores, a gente falava, eles são café com leite na brincadeira. A gente combinava entre os maiores, não queima eles aí que eles são café com leite. Pronto. Aí virava aquela choradeira, que eles não queriam ser café com leite. Eles queriam brincar de igual para igual com a gente. Então, assim, a gente tinha essa vivência, né, de tomar conta dos irmãos. Comentando isso, transparece dessa sensação de que era uma infância muito livre, né? Muito espontânea, feliz, né? Sim. Eu digo isso porque as crianças, a juventude de hoje tem outros tipos de distração, divertimento, né? Sim, a rua era como se fosse uma extensão do nosso quintal, né? Porque ainda nós não tínhamos toda essa onda de violência. Também não tinha um fluxo de veículos muito grandes, a rua era morta, não passava carro, né? Todo mundo conhecia todo mundo, né? As pessoas parece que tinham mais contato com seus vizinhos, então todos eram conhecidos. E a gente não ficava só restrito àquela rua, a gente ia 2 ruas para frente, para trás, a gente conhecia o bairro inteiro, né? Pequenos, novos, com 7 anos de idade, com bicicleta na mão, a gente andava pelo bairro todo, né? Hoje, raramente um pai vai deixar uma criança na cidade sair de bicicleta sozinho nas ruas, né? E a hora que as nossas mães se davam por conta, a gente não estava ali mais no entorno da casa, já tinha sumido. já tinha andado pelo bairro todo. Bicicleta, carrinho de rolemã também, né? Que era uma coisa que até depois foi proibido em virtude de tantos acidentes que ocorreram, né? Mas eu tinha uma vizinha, uma amiga de mesma idade, que tinha somente irmãos mais velhos, e os irmãos eram moços. Então eles se incumbiam de quebrar as regras, eles faziam o carrinho de rolemã e davam pra gente, e a gente ia no ponto mais alto da rua e descíamos, feito uns doidos, né? De carrinho de rolemã. Isso era que bairro? No bairro dos Prados. Próximo ao campo dos Prados. Uma pergunta. Desculpa, pode. É que eu ia perguntar se você sempre teve uma paixão pela leitura? Sim, a leitura, ela entrou na minha vida bem cedo. Apesar na minha casa as pessoas não terem tido acesso a um nível de escolaridade mais elevada, mas todo mundo sempre valorizou a questão da educação, do conhecimento, a leitura. Quem estudou mais foi meu pai. Meu pai, ele fez escola de comércio, ele fez contabilidade, ele concluiu o que seria equivalente ao ensino médio. Mas a minha mãe, coitada, ela com 9 anos de idade, ela já foi privada de ir para a escola porque ela teve que ir para a roça para ajudar os pais, que viviam numa condição muito precária, muita pobreza. Então, assim, apesar de tudo, né, eu sempre percebi que ela sentiu muito isso, o fato de não poder ir para a escola. E, apesar de tudo, ela lia gibis, historinhas para mim. Então, desde muito cedo, eu comecei a gostar de ler, né? E tinha a minha avó em casa também. A minha avó não teve a chance de estudar. Ela era analfabeta. E ela sempre falava que o sonho da vida dela era ter aprendido a ler e escrever. E a minha avó, embora ela não tivesse acesso a esse mundo da leitura, ela trazia para mim as versões que ela conhecia dos clássicos, das histórias. E era até muito engraçado, porque ela contava a história do jeito dela. E tinha sempre um desenrolar diferente na história, né? E ela desenhava, e nós desenhávamos os personagens da história, e ela fazia aqueles desenhos, né, engraçados, né, com a dificuldade que ela tinha. Mas eu acho que isso foi para mim assim um ponto que me levou a ter vontade de ler. Nesse meio tempo eu tinha entre 3 e 4 anos de idade. Então eu comecei a perguntar para o meu pai
né? Ai, pai, como é que se escreve? Eu queria escrever, que letra é essa? Meu pai ia falando, que letra é essa? Eu queria aprender como é que se escrevia. Então, meu pai tinha uma cartilha da época que ele tinha sido alfabetizado, aquela cartilha assim, de páginas amarelas, né? De tão antiga que era. E ele começou a usar aquela cartilha para me ensinar a fazer a junção das letras, a formar as sílabas. Quando ele menos esperava, eu estava lendo. Então um dia eu peguei um material escrito, uma historinha, e comecei a ler para minha avó. E a minha avó ficou impressionada. Ela chamou meu pai e falou, Nino, né? Meu pai tem apelido de Nino. Nino, vem ver, a menina tá lendo, né? E esse foi o primeiro livro que você leu? Não foi. Esse era livrinho de orações, de catequese. Sim. Mas eu acho que o primeiro livro de história assim, que me chamou a atenção foi a história do Peter Pan. Então, assim, eu acho que eu estava no auge daquela coisa da fantasia, né? E quando eu conheci a história do Peter Pan, eu fiquei fascinada, né? Por esse universo mágico que existe dentro da história, né? Um menino que vive numa terra onde as crianças não crescem, onde as crianças brincam o tempo todo. Então, acho que o conteúdo desse livro é mágico. Dentro desse gênero de literatura infantil, o fantástico, o conto de fadas, eu acho que esse é um livro que proporciona uma aventura incrível. Então, assim, eu lembro que eu passei muito tempo esperando o Peter Pan, né, vir me buscar para ir na Terra do Nunca. Eu achava que tinha que deixar a janela aberta. Acho que isso eu tinha uns 6 anos de idade. Então e eu ficava, qualquer barulhinho na janela, eu ficava na expectativa, será que é o Peter Pan? Né? Eu quero ir para a Terra do Nunca. E você aprendeu a ler com quantos anos, então? Eu aprendi a ler antes dos 6. Nossa, novinha. Antes dos 6 eu já estava lendo. Como que surgiu a sua vontade de ser professora? Bom, eu acho que, de certa forma, eu acho que isso já nasce com a gente, né? Essa relação que a gente tem com o educar, o ensinar, eu acho que esse desejo já nasce com a gente. Eu, logo depois que a minha irmã chegou, acho que por volta dos 5 anos de idade, eu comecei a ensiná-la também a ler e escrever. Aí tinha um primo de mesma idade que vivia em casa. Então todo o material que eu tinha de escola, eu comecei a formular atividades e eu fui alfabetizando eles. Então até o meu primo hoje ele já me superou, porque ele é mestre em educação. E aí ele fez uma dedicatória bonita para mim no livro dele, na dissertação dele, dizendo que eu fui influenciadora em 2 aspectos, né? Na questão dele gostar de ler e na questão dele se interessar pela educação, né? Na questão dele gostar de ler porque eu brincava de escolinha e fui a professora dele, da minha irmã. E na questão dele ser professor, porque ele acompanhou o início da minha carreira, quando eu dava aula na escola particular e eu tinha assim uma sobrecarga de trabalho, porque eu estava dando aula e ao mesmo tempo fazendo faculdade, e às vezes eu pedia socorro para ele e para minha irmã, para que eles me ajudassem a montar material. Tinha relatórios de alunos que a gente tinha que passar limpo, e à medida que ele foi passando aqueles relatórios de alunos e ele foi lendo como que era aquela vivência, ele fala que ele foi ficando encantado com aquilo. E foi quando ele sentiu o desejo de ser professor também. Então, Verônica, aproveitando, a gente tem alguns dados bem trágicos em relação ao Brasil, em relação à questão de acesso à leitura, né? A leitura em si, né? O Brasil sempre aparece entre os países onde menos as pessoas leem, né? O que se atribui isso?
Olha, eu acho que são vários fatores, né? Infelizmente, ainda a questão mesmo do material, do livro impresso ou livro digital, não é todo mundo que tem acesso, né, a esse material. Não é todo mundo nem sequer que tem acesso à instrução. Então, nós vivemos dentro de uma realidade aqui no estado de São Paulo, que às vezes nos passa uma ideia falsa de que todo o Brasil desfruta da mesma estrutura. E não é, né? O índice de pessoas analfabetas que não têm acesso à instrução, ainda que não tiveram acesso à instrução, ainda é muito elevado, né? Tem regiões do Brasil que, na melhor das hipóteses, a escola funciona num lugar extremamente precário, né? Um barracão, não tem nem piso, não tem às vezes nem água encanada, não tem merenda, não tem material nenhum, né? E às vezes o professor é a figura de um voluntário. Então, assim, eu acho que um dos aspectos talvez seria esse. O outro é a questão de que nós temos todo um sistema político que por si só já não valoriza o conhecimento, não coloca a educação como algo importante, né? E o conhecimento em si. Então isso já contribui para que as pessoas, né, repassam uma mentalidade de que aprender não é importante, aprender não é necessário, né? Então isso daí acho que já é um fator assim que bloqueia, desestimula, né, a pessoa a ler, a buscar na leitura, né, não só uma fonte de prazer, mas uma fonte de conhecimento, uma forma de se instruir, de se aperfeiçoar profissionalmente, de conhecer, enfim, né, as diversas coisas que a leitura vai proporcionar para alguém. Então, eu acho que a gente vive num país onde o sistema político não quer que as pessoas, né, vejam na leitura o potencial que a leitura tem, porque ler é perigoso, né? Ler é perigoso, porque ler faz com que a pessoa pense, e pensando, a pessoa, né, passa a enxergar a sua realidade, e ao enxergar a realidade, ela pode ter o desejo de querer transformar aquilo, né? Então, a leitura e o conhecimento é um veículo de transformação da realidade. Então, por essa razão, já existe por trás desse sistema político um mecanismo para não incentivar a busca do conhecimento, né? Porque um povo que conhece, um povo que tem conhecimento, não aceita as coisas pacificamente. Perfeito. Professora, eu queria perguntar se você já teve interesse de seguir outras carreiras, assim, ou sempre foi ser professora? Conforme eu disse, né, a profissão, a figura do professor sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre admirei, sempre amei os meus professores. Eu tinha os professores como se fossem verdadeiros ídolos para mim ali. Porém, quando chegou no ensino médio, eu já vivenciei uma das maiores greves do professorado do estado de São Paulo, devido a toda essa circunstância de descaso, né, das autoridades políticas em relação à educação. Então nós ficamos meses sem ter aula por conta dessa greve, e nós fomos tomando ciência daquilo que até então talvez não havia percebido, né, a situação precária com que o magistério vem sendo tratado, né, o desrespeito à figura do professor como profissional, né, um descaso total em relação à educação. E aí eu fiquei bastante assim pensativa, né, será que é isso que eu quero para minha vida? Eu vou seguir esse caminho sabendo que, né,
eu vou enfrentar todo esse percalço, né? Essas dificuldades que os professores já estão relatando hoje. Então aí eu comecei a pensar numa outra possibilidade. Como eu falo pouco, né? Eu pensei, vou fazer direito. E eu brigo pouco, né, Bia? Eu falei, eu vou para a área do direito. Aí, nesse meio tempo, eu conheci as meninas do magistério. Nós estávamos, acho, primeiro e segundo ano. E nós começamos a fazer algumas atividades juntas. Nós formamos um grupo de teatro na escola, no ESO. E aí as meninas, depois de me conhecerem, elas começaram, ai, Verônica, vem para o magistério. Você tem jeito para ser professora. E elas foram me seduzindo aos poucos, né? E eu passei do ensino médio, do inciso, que seria, né? Eu fui para o magistério. E aí, depois, né, do magistério, quando eu terminei o magistério, eu já estava fazendo extensão universitária na Unicamp, no qual nós estávamos estudando a educação infantil. E eu passei assim a amar, né, toda aquela experiência com a educação infantil. Então, no último ano do magistério, que foi em 1999, eu já fui chamada para trabalhar numa escola de educação infantil. E aí, aquilo para mim assim mexeu muito comigo. Porque você trabalhar com criança, especialmente as menores, exige muita doação, né? E à medida que você vai se doando aquele trabalho, todo dia tem uma descoberta nova. A criança está no processo de descoberta do mundo. E à medida que ela vai aprendendo, aquilo é encantador pra gente, né? E é também um desafio. E eu sempre fui uma pessoa assim, um tanto quanto fechada. Não era uma pessoa assim que tinha muita facilidade para expressar sentimento e essas coisas assim. E aí na educação infantil aquela criançada começou a me contagiar, porque com criança a questão da afetividade é o ponto forte, né? A força motora da aprendizagem é a afetividade. Então, assim, eles veem, eles abraçam, não tem como você fingir aquilo que você não sente, né? E eu fui ficando cada dia mais apaixonada. Então, a educação infantil também me transformou, né? Foi me transformando como pessoa, foi me transformando como profissional. E eu passei a amar trabalhar com as crianças. Então eu trabalhei no infantil eu trabalhei 4 anos. Eu passei por todas as fases, desde o berçário até o que a gente chamava de pré-escola, que era com 6 anos de idade. E depois desse período eu entendi que seria importante conhecer outras faixas etárias, para que eu tivesse assim uma visão total, plena do desenvolvimento, né? Desde a fase do bebê, da criança, dos mais velhos até o adolescente. Então eu fui aí para o Fundi 1. Aí eu prestei concurso e fui ser professora alfabetizadora. Então eu trabalhei com primeira série. Também foi um aprendizado muito grande, né? E como que era assim dar aula pro Fundi 1? Olha, demanda muita paciência, né? Porque você vai ter aluno ali que não sabe nem segurar o lápis. Ele fez pré-escola, mas ele não sabe nem segurar o lápis. Então, assim, ensinar a ler e a escrever é um desafio muito grande. Principalmente considerando que, em geral, nós temos escolas com salas de aula numerosa, né? Então, assim, para mim foi desafiador. Eu achava que
ia tirar de letra, que ia ser tudo muito fácil, mas foi desafiador, porque você vai ter ali cada um numa fase, né, da descoberta da escrita e ajudá-los a avançar, que é a questão, né, que o professor tem que se debruçar em cima. E hoje você dá aula para os adolescentes. Você acha que foi um processo mais difícil lidar com as crianças ou agora lidar com adolescentes? Olha, eu acho que cada fase tem um desafio. Não diria que é mais difícil. Talvez o que seja um pouco mais complicado é a gente entender como que funciona essa dinâmica, para você encontrar o ponto certo desse diálogo com o adolescente, né? Que é diferente de você dialogar com a criança, né? Muitas vezes o modo como o professor se coloca, né, que às vezes você entende que seria o correto, afasta o professor do adolescente, né, ao invés de aproximar. Então, assim, o que eu queria dizer, assim, que para a gente construir uma relação com a criança, né, a gente tem muito claramente que a base é a afetividade. E às vezes, quando o professor vai trabalhar com o adolescente, ele acha que isso daí já não é mais importante. O adolescente, já não são mais crianças, a linguagem é outra. E aí eu fui percebendo que sem afetividade não tem aprendizagem, mesmo com o adolescente, né? Vocês estão aí como um exemplo, né? Eu venho acompanhando vocês desde o 6º ano. Então a gente construiu, né, um vínculo, e é esse vínculo que fortalece a minha autoridade, tá? Não é a minha figura em si, de professor, se colocando de maneira impositiva, né? A base da construção desse nosso relacionamento é o vínculo. Quando a gente entra, por exemplo, numa sala de cara, no 9º ano ou no ensino médio, aí é que a gente percebe a dificuldade. Por quê? Porque o adolescente, ele por natureza, ele só respeita alguém quando ele tem um vínculo com aquela pessoa, quando ele vê naquela pessoa algo que o cativa, nesse sentido afetivo, né? Do contrário, ele se fecha, né? E ele passa a se rebelar, né? Às vezes o professor vai para a sala de aula e a gente percebe isso, que tem todo um enfrentamento, né? Os alunos não querem aceitar aquela figura daquele professor. E aí você vai ver por que eles não querem aceitar. Porque não tem vínculo, não tem essa construção desse laço da afetividade, que fica bem mais fácil, né? Eu falo, eu sempre converso com vocês, eu falo que não é o modo como eu me coloco que faz com que eu seja respeitada em si, né? Sim. Porque eu poderia me colocar da mesma forma numa outra turma e de repente não ter o mesmo êxito, né? Mas é toda essa construção desse laço, desse vínculo que a gente vem trazendo já de algum tempo, né? Sim. Professora, e você fala pra gente, né? Você tem 2 filhas gêmeas. Você poderia falar como que foi o seu período na educação quando as meninas nasceram? Então, quando elas nasceram, eu fiquei ainda 2 anos afastada, né, da escola. Eu fiquei os 6 meses da licença maternidade e depois eu fiquei 2 anos de licença sem remuneração. E já estava aqui em Itapira? Não, estava lá em São Paulo ainda, porque eu queria, né, acompanhar essa fase, né, dos primeiros anos, que eu acho que é uma fase incrível da criança, né, e eu queria viver isso, não queria ser simplesmente mãe, eu queria viver a maternidade. Então eu me dei essa oportunidade, né? Então nesse tempo eu fiquei um pouco afastada da escola.
Eu fui até quando eu estava acho que no 6º mês eu fui dar aula. Aquela barrigona enorme, eu fui dar aula. Fala que as meninas já estavam inseridas no meio escolar, né? Então, nesse período eu fiquei fora da escola e eu senti falta da escola, né? Porque faz parte da minha trajetória desde os 18 anos, então foi complicado. Por um lado eu estava feliz de estar me sentindo plena ali, de estar vivendo a maternidade, mas por outro lado eu estava insatisfeita, né? Por não estar mais nativa, né? Não estar tendo aquele vínculo, aquela convivência com os colegas, com os alunos, porque todo dia a gente está descobrindo coisa nova, a gente está aprendendo coisa nova. Eu falo que a nossa profissão envolve a descoberta constante, né? A busca e a descoberta constante. Não existe caminhos. Os caminhos, como já dizem no pensamento, né, se fazem ao andar. Então a gente sente falta desse meio, né? Sim. Você já teve algum problema grave com os alunos? Olha, quando a gente conta a trajetória da gente, parece que foi tudo um mar de rosas, né? Mas ser professor num país como o nosso é um desafio, é uma aventura, porque nós enfrentamos muitos obstáculos, muitas barreiras, né? Uma delas é, como eu coloquei, a questão da desvalorização do profissional, a desvalorização da educação, né? Hoje a escola ela passou a ser um espaço onde todos os problemas sociais acabam desembocando ali na escola. Então hoje os problemas sociais são muitos, né? Que vão desde as condições sociais precárias, a dificuldade nas vivências familiares de cada pessoa. Então o aluno, né, ele não chega na escola como uma folha em branco, ele traz todas as vivências dele, né, para dentro da escola, assim como nós também trazemos. A diferença é que nós somos adultos, né? E nós temos um pouco mais de condição de separar o que é a minha vivência pessoal do que é a minha vivência profissional. E a criança ou adolescente não tem, né? Ainda não adquiriu essa capacidade. Então ele vem num contexto global, ele vem como um todo para a escola, né? E nós temos que administrar uma série de coisas. Então o professor hoje passou a ter que lidar com uma série de coisas, né? Então assim, os conflitos na escola sempre existiram, mas eu acho que eles se intensificaram, né? À medida que o cenário do lado de fora foi ficando um tanto quanto violento, né? Miséria, pobreza, né? Desemprego. Então tudo isso que envolve o meio social acaba repercutindo na escola, né? Então a gente vai ter prática de violência que não é só a violência verbal, mas que chegou ao ponto da violência física, né? Quando o meio social ele é desfavorável, quando as pessoas não têm uma condição de vida digna, né? Quando as pessoas têm a sua dignidade negada, né? A gente percebe que esse meio social acaba ficando distante de tudo. Não é só das condições básicas de sobrevivência, mas do conhecimento, né? Da educação. E aí a escola recebe uma clientela que não aprendeu a dar valor ao conhecimento, não aprendeu o valor da educação escolar, né? Não percebe o quanto que isso seria significativo para a vida dele. Então o aluno vem para a escola, não vem para estudar, ele vem para a escola pra bagunçar. Vem porque às vezes é forçado a vir, não tem alternativa, né? Sim. E aí ele passa a propor enfrentamento. Então assim, quando eu comecei
a escola tinha um cenário bem diferente, né? Nós tínhamos muitos usuários de drogas, muitos alunos portando arma, alunos que já estavam envolvidos com crime, né? Com prática de crime. Então, assim, era muito complicado. E nós tínhamos, era educação de jovens e adultos, nós tínhamos também adultos que estavam aqui porque precisavam, né, estudar para garantir o trabalho. Então, assim, para conseguir lidar com tudo isso, era muito complicado para a gente. Exigia uma diplomacia, né, uma paciência da gente, assim, sobre-humana, porque nós também somos pessoas, nós também temos medo. Então, assim, nos primeiros anos eu enfrentei uma realidade bem complicada, bem pesada. Os alunos tentavam intimidar a gente das mais diversas formas, muitos professores ameaçados, professores tremiam antes de ir para a sala de aula, né? Muita coisa aconteceu, bomba na escola, grupo vindo de criminosos entrando no espaço da escola para ameaçar aluno. Isso tudo aqui no Cândido? Sim. E você começou a dar aula aqui em que ano? Eu comecei a dar aula aqui em 2004. E aí nunca mais parou, foi direto? Eu trabalhei de 2004 até 2008 aqui no Cândido. E o Cândido, naquela época, nós tínhamos parecia três escolas distintas, né? De manhã era uma determinada clientela com uma característica, à tarde era outra e à noite era outra, né? Então o professor que lecionava em vários períodos, ele pegava circunstâncias completamente diferentes. Então perceba que o nosso trabalho não é uma coisa plana, não é uma coisa assim que você fala, eu planejo, vou para a sala de aula, é isso, pronto, acabou. Não. Todo dia a gente tem que lidar com o inesperado, né? Você traça um percurso, você traça um planejamento, de repente o aluno na sala de aula sai no soco com o outro. O aluno na sala de aula bagunça, você vai conversar com ele, ele te ofende, te ameaça. Isso já aconteceu com você, de algum aluno te desrespeitar, ameaçar? Acho que isso daí, acho que a maioria dos professores já enfrentaram, né? A prática da violência verbal, o xingamento, a ameaça. Eu acho que a maioria dos professores já vivenciaram isso. Infelizmente, né, a escola hoje não lida só com a questão de indisciplina, que seria o nosso papel, porque é importante a gente diferenciar o que é indisciplina do que é uma infração, né? Então você ameaçar alguém, você agredir alguém, né? Você destratar, seja um colega ou seja um profissional, isso daí não é uma questão de indisciplina, isso daí já é uma infração, né? Já é crime. Então o que seria um ato de indisciplina? Aquele aluno que está falando além da conta, que está falando junto com você, que não para sentado no lugar, que cutuca os outros, né? Que não quer estudar, que se recusa a abrir o caderno. Então, no nosso cotidiano, na nossa formação, nós somos preparados para lidar com essas situações, né? Mas não são só essas situações que a gente encontra diariamente nas escolas, né? E esse tipo de situação a gente pôde até perceber essa semana, aquele caso que teve, né? Recente naquela do moleque que fez o atentado lá na escola de São Paulo. Sim, exatamente. Professora, e assim, qual o período mais tranquilo que você já trabalhou? Olha, como eu disse, a sala de aula é sempre um espaço, né, de desafios, do inesperado. Você nunca sabe o que você vai esperar de um ano para o outro. A gente muda muito, né, troca as turmas e tal. Mas eu acho que nesses últimos anos, eu acho que tem sido assim um período mais tranquilo para mim, além do que foi na educação infantil. Porque na educação infantil o desafio era outro, né? Era como proporcionar situações de aprendizagem desafiadoras para o aluno, né? Que ele possa avançar. Hoje eu percebo assim que essas circunstâncias
que eu relatei aqui de violência na escola, eu acho que diminuíram bastante na nossa convivência aqui, no cenário da nossa escola. Eu, particularmente, não tenho vivenciado esse tipo de situação. Eu acho que seria mais a questão da indisciplina mesmo. Aquele aluno desmotivado que não quer estudar, aquele aluno que não quer abrir o caderno para fazer a lição, aquele aluno que não para no lugar dele, que ele cutuca o outro a aula inteira, né? Eu acho que seriam mais essas situações. Então, para quem já lidou com situações muito mais difíceis, para mim eu acho que está tranquilo. Acho que o momento está tranquilo. É mais assim, o desafio agora seria assim: como que eu vou cativar aquele aluno que não quer aprender, aquele aluno que não vê no conhecimento um valor? Você entendeu? Eu acho que esse seria o desafio. Senhora, você acha que tem muita diferença no ensino da escola pública para particular? Olha, eu diria que a diferença não estaria necessariamente no ensino. Eu acho que a diferença estaria na estrutura, né? Porque você veja bem, a educação brasileira, a educação pública brasileira, ela vem enfrentando um problema, né, que vem se arrastando há anos. E nesses últimos anos agora, a questão do profissional, do professor, entrou numa precariedade extrema, né? Tanto é que a profissão não tem mais cativado os estudantes, né, dos cursos de licenciatura. Às vezes o estudante está num curso de licenciatura, você pergunta para ele: você vai lecionar? Ele fala: capaz, né? Não vou. Às vezes eles vão, na melhor das hipóteses, eles acabam de se formar, eles vão algumas semanas para a sala de aula e não querem mais, né? Dado todos os desafios. Então, assim, aparecem outras oportunidades onde o salário é vantajoso, a pessoa vai embora. Então, assim, hoje nós estamos convivendo com a falta de professor. Vocês mesmos vivenciaram isso. Ficaram praticamente um ano sem professor de matemática. Então, se nós compararmos o ensino privado, o ensino particular, o ensino público, talvez seria, eu acho que essas as diferenças, assim, né, maiores em termos de estrutura, né, de atendimento. Número de alunos também está relacionado a isso que eu estou falando, né? Geralmente no ensino particular, as salas de aula, elas têm um número reduzido de alunos, né? Na escola pública, né, o professor já vai conviver com salas lotadas, o que dificulta bastante. Às vezes também o acesso aos recursos materiais, né? Tem escola que, conforme eu coloquei aí, não tem nem o espaço físico para funcionar, né? Quanto menos o recurso material. Então eu penso que a diferença seria essa, que de qualquer forma acaba repercutindo no aprendizado. Antes de fazer a minha pergunta, professora, você quer mais café? Quer bolacha? Obrigada, tô tranquila. Além do Cândido, você já trabalhou em outras escolas? Se sim, quais? Então, conforme eu falei, eu comecei no particular, na época na escola ativa. Aí eu trabalhei no município, né, prestei concurso para professor de Educação Básica 1, que eu trabalhei no município. Depois eu vim para o estado, né, aqui na Escola Cândido de Moura, e ao mesmo tempo eu lecionei no SESI, né, durante um tempo. Do Cândido de Moura eu fui também para Educação Pública Estadual lá em São Paulo, onde eu trabalhei em 2 escolas, e depois voltei para o Cândido, que é a Escola do Coração. Teve alguma história que marcou na sua carreira, assim, durante os anos? Tem muitas, né? Tem aquelas que marcaram de maneira positiva
e tem aquelas também que marcaram de maneira negativa, Você né? poderia contar uma de cada pra gente? Ah, tem muitas. Eu teve um dia aí que ainda quando eu estava morando em São Paulo, eu fui numa casa de comércio aí, e aí eu vi um rapaz assim, bonitão, né? Bem apessoado, que ficou todo alegre assim a hora que eu entrei. Mas eu não olhei assim, a gente tá sempre naquela possibilidade, será que foi meu aluno, né? E aí, assim, aos poucos ele foi chegando, ele falou assim, eu bati o olho, falei, eu lembro dele, né? E aí ele falou, professora, você lembra de mim? Eu falei, nossa, imagina que eu ia esquecer, né? E era um menino assim que, quando ele chegou no 6º ano pra gente, ele tinha muitas dificuldades e ele não tinha aprendido a ler e escrever, né, nos anos iniciais. Então ele chegou, ele mal conhecia o alfabeto, né? E aí ele ficava totalmente alheio a tudo que estava acontecendo ali. Então o meu trabalho ali foi direcionar no sentido de ensiná-lo a ler e escrever, né? E depois eu fui encontrar com ele lá na frente, trabalhando, uniformizado, né? Num ambiente ali de papelaria, onde tinha muito material escrito, preenchimento de notas. Então isso daí para mim foi muito gratificante, né? E até a alegria dele de querer ser reconhecido, né? Justamente por a vivência que a gente teve lá atrás. Então, assim, tem muitas coisas boas, né? Os alunos do EJA, da época da educação de jovens e adultos, que encontram com a gente, né? E se recordam, né? Das coisas que a gente falava. Então, assim, eu procuro pensar mais nas coisas positivas, né? Que me marcaram positivamente. Que é por isso que eu tô aqui, né? Porque se a gente for se apegar às coisas ruins, eu acho que a gente se sente desmotivado. O que você acha desse novo ensino médio? Então, essa reestruturação do ensino médio, ela deixou muito a desejar, né? Principalmente porque mexeu na base curricular comum, né? Tirando aulas de disciplinas que são fundamentais à formação global do ser humano. Então reduziu, né, aulas de matemática, reduziu aulas de língua portuguesa, reduziu aula de história, de geografia, de ciências. Como que a gente vai garantir, né, que ao final da vida escolar o ser humano tem uma formação global, se foi negligenciado ou foi negado a ele, né, esse conhecimento que né, essencial, a formação do pensamento? Então, assim, ele mexeu muito na base curricular e, em contrapartida, criou esses itinerários, disciplinas, assim, Desnecessárias. Não sei se seriam desnecessárias, mas que não tem um currículo prescrito, né? São abertas aquilo que o professor quiser dar, da forma que o professor quiser desejar direcionar. Então, como que é possível isso? Você tirar a base curricular comum para colocar disciplinas aí que, né, não tem nem um currículo, né, organizado, digamos assim. Então, eu acho que isso daí seria uma das questões. Entendi. Ô, professora, você gostaria de aconselhar os seus alunos? Dá um conselho pra geral, assim. Olha, aconselhar como mãe, como irmã mais velha, como tia, né? Agora já dá pra ser mãe. Eu diria pra vocês estudarem, lerem mais, né? Valorizarem a oportunidade que vocês têm de vir à escola como um todo, porque a escola é um espaço de transformação que vai além da sala de aula. As situações de aprendizagem,
elas não são restritas a aqueles 45 minutos de aula do professor. A escola como todo é um espaço de aprendizagem. Na medida que você interage com os seus colegas, você está desenvolvendo o seu aspecto afetivo, o seu aspecto social, né? Nas atividades que vocês realizam, física, você está ampliando, né? A questão da busca por uma vida saudável, o valor de se cuidar, de cuidar da saúde. Então, a escola toda é um espaço muito rico. Às vezes a gente fica limitado, achando que aula, como a gente está vendo agora, né? Uma política que defende que o lugar de aluno é na sala de aula, né? Como se a aula tradicional e o espaço da sala de aula fosse o único espaço de aprendizagem, mas não é, né? Em todo o espaço onde você pode interagir e trocar ideias e conversar com as pessoas, é um espaço de crescimento, é um espaço de aprendizagem. Sim. Para encerrar o nosso podcast, eu gostaria de perguntar qual conselho você daria aos professores que estão começando agora. Olha, para ser professor, eu penso que é necessário ter a dimensão exata do que essa profissão representa. E essa profissão, né, eu diria que ela é a essência. Ela é a alma dentro de uma sociedade, né? Então, assim, nós não lidamos com máquina, nós lidamos com seres humanos. Então, assim, a nossa responsabilidade é muito grande. Que nem aqui agora, eu tô assim, tensa, porque eu sei que eu carrego uma responsabilidade por aquilo que eu falo, porque eu não ensino só a língua portuguesa, né? Eu ensino através do meu exemplo, de quem eu sou como pessoa, da maneira como eu me relaciono com os meus colegas. E eu sei que vocês dão peso àquilo que eu falo. Então, assim, eu estou tentando medir cada palavra que sai da minha boca, para não sair nada torto, né? Que possa, de alguma forma, distorcer o sentido da fala, né? Então, assim, eu acho que o professor tem que carregar essa responsabilidade, né? De saber a importância que ele vai ter na vida do outro, né? De enxergar o outro para além de um número na chamada, para além de uma prova, né? De um instrumento de avaliação. Você tem que entender que aquele outro traz uma história de vida e que nem sempre é fácil. Então, esse olhar para o outro, olhar o ser humano com quem você trabalha, eu acho que é fundamental, né? Eu acho que é uma das coisas que o professor tem que ter consigo, né? Eu até penso assim que talvez exista uma diferença no termo professor e educador, porque eu acho que o professor é aquele que se forma, né, mediante um curso de licenciatura, adquiriu lá um diploma na licenciatura, mas educador não. O educador é esse que concebe o seu papel para além daquilo que o cargo prescreve, apenas de ensinar um currículo. Você entendeu? Então, eu acho que é isso. Professora, muito obrigada por ter tirado um tempinho para conversar com a gente. É um prazer estar fazendo essa entrevista. E é isso. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu, a todo mundo que colaborou para que esse podcast fosse possível acontecer. E como vocês já sabem, as nossas entrevistas são postadas no nosso YouTube, que é... O YouTube, pode falar? Bagunça Podcast. As fotos a gente posta no Instagram, podcast_bagunça, e o Twitter,
@pod_bagunça. Tô comendo bolacha. E em breve vão ser postadas as entrevistas no canal do YouTube Desobediência Sonora. Então é isso, galera. 1, 2, 3 e até a próxima bagunça! Não vamos com aquela...